gente está me perguntando sobre riscos de deixar o dinheiro no Banco Inter, no Banco Nubank ou em algum outro banco digital por conta de uma falência, de uma quebra de um banco americano, o Silicon Valley Bank. Esse banco era um grande parceiro, digamos assim, de startups ao mundo todo. O que são as startups? São empresas de tecnologia que estão na sua fase de crescimento, começando. E aí parte do dinheiro dessas empresas ficava nesse banco. Algumas startups brasileiras, ou seja, algumas empresas de tecnologia brasileiras que estavam começando o seu negócio, deixaram reservas também nesse banco. E aí, quando o banco estava assim, numa iminência de falência, muitas das empresas conseguiram tirar seu dinheiro, mas algumas não conseguiram e o dinheiro ficou lá e o banco quebrou. E aí houve muita preocupação com relação aos bancos digitais, porque as pessoas associaram os bancos digitais, principalmente esses que você conhece, o Inter, o Nubank, o C6 Bank, eles em algum momento foram uma startup, que é uma empresa de tecnologia que está começando. Mas hoje, principalmente o Inter, principalmente o Nubank, são instituições financeiras sólidas. E eu não sei se você acompanhou os detalhes dessa notícia, mas olha só, a startup brasileira que mais tinha dinheiro lá tinha cerca de 50 milhões de reais. E eu também não sei se você sabe qual é o patrimônio líquido desses bancos onde você tem conta e que você está com medo que estejam indo à falência porque talvez eles estivessem envolvidos em tudo isso. Por exemplo, o Inter, isso é muito fácil de você pesquisar. Eu pesquisei num site chamado Bancodata, que dá informações financeiras de todos os bancos. O Inter tem um patrimônio líquido de 8 bilhões. Vamos supor que o Inter fosse uma dessas startups que teria perdido os 50 milhões. A notícia com relação a tudo isso diz que algumas startups brasileiras, startups são empresas de tecnologia no seu início, na sua fase de crescimento, algo que esses bancos definitivamente não estão mais nesse momento. Algumas startups brasileiras tinham dinheiro lá e uma ou outra, não sei exatamente quanto, a notícia não disse isso, teriam 50 milhões de reais. Vamos supor que fosse o Inter. O Inter tem um patrimônio líquido de 8 bilhões. E ele teria perdido, então, 50 milhões, se ele fosse perder, né? Não teria perdido ainda, não se sabe ainda exatamente o que vai acontecer, mas numa falência a gente imagina que esse dinheiro seria perdido. O que significa isso? 8 bilhões para 50 milhões. É a mesma coisa que uma pessoa que tem 8 mil reais na conta, perder 50 reais. Percebe que isso não seria um motivo para falência? E esses bancos digitais não são as empresas que perderam esse dinheiro, que tinham dinheiro nesse banco. Eu não vi ainda o nome dessas empresas, mas o Banco Inter, por exemplo, não é mais considerado uma startup de tecnologia. Ele é um banco com grande patrimônio, com solidez, dentre os bancos digitais. Agora, por que as pessoas estão falando tanto sobre isso? Por que as pessoas estão com tanto medo? Porque as pessoas não têm o conhecimento para investir. Muita gente me disse, Lu, eu tô com medo porque o meu dinheiro, ele está lá no Nubank. Eu tô com medo porque toda a minha reserva está no Nubank. Quantas vezes eu já disse aqui que a sua reserva não deveria estar no Nubank? Porque deixar na conta no Nubank ou investir numa caixinha do Nubank que você nem sabe o que é, não é uma boa opção para você. É importante que você deixe sua reserva num título de Tesouro Selic, num CDB, ou seja, num investimento num banco, investido num CDB que renda 100% do CDI com liquidez diária, mas você largou na conta do Nubank, isso não é investir. Então, quando você entende os detalhes, e tudo isso é tão simples, gente. Talvez, não sei os novos, que estão aqui há menos tempo, mas talvez você pense que eu já nasci sabendo tudo isso, que eu vim de uma família de investidores. Eu era uma lascada, eu não sabia de nada disso. Até os meus 30 anos eu não fazia ideia de nada disso. Eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei 5 anos, mas mesmo lá bati cabeça pra caramba. Não foi exatamente lá que eu aprendi tudo. Lá eu comecei a ter noção, ouvir, e depois fui na tentativa e erro, estudando sozinha, encontrando informações que não eram verdadeiras e eu ia descobrir que não eram verdadeiras depois. Fui batendo cabeça mesmo e aprendi muita coisa. E hoje eu vejo que isso pode ser muito, muito simples. Então tá respondido que não tem que ficar com medo de estar com dinheiro no Inter, no Nubank ou qualquer outro lugar por causa desse episódio do Silicon Valley Bank, da falência desse banco. Não é esse o motivo que você teria que estar com medo. É porque você não está entendendo nada que você teria que estar com medo. Por exemplo, os cofrinhos do PicPay. Se você não sabe o que é, você não deve deixar seu dinheiro no cofrinho do PicPay. É a mesma coisa que a caixinha do Nubank. A gente não consegue saber em que está investido. Então não é um bom investimento para você. Eu acredito que não seja uma boa opção, porque a gente não sabe onde esse dinheiro está, no que está investido, e não é um bom investimento para você, porque você não está entendendo o que você está fazendo, tá?